quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, com aula de História. Antes de começarmos a nossa aula de História, tá certo? Tia vai falar para vocês sobre o nosso desafio. Estão lembrados que a gente fez um desafio segunda-feira, né? Ravena foi a vencedora. Estou bem feliz com isso. Estou feliz também pelos alunos, né, que confeccionaram o bimboquê, no caso na aula de ontem, tá? Estão de parabéns. E hoje estou propondo mais um desafio para vocês. Qual desafio? Hoje você vai selecionar qualquer assunto de história que já estudamos. Pode ser, por exemplo, a independência do Brasil, tá? Falando sobre os índios, sobre as capitanias, o assunto que você quiser de história. Você seleciona um assunto, tá? Estuda um pouquinho sobre ele, né? No caso, relembra. Pode até assistir a videoaula que a Valéria deu sobre esse assunto. E manda um vídeo no grupo. O primeiro aluno que fizer isto, né? Com o assunto de quê? De história, né? Você será o vencedor. Espero, né? Que mais alguém participe, não apenas Ravena, que Ravena já ganhou, mas outra pessoa também, tá? Então, estou aguardando vocês. Além disso também, quero lembrar sobre as videochamadas, né? Que tia Valéria realiza com cada um de vocês. Estou notando um pouquinho fraco essa semana. Então, quem puder agendar, tá certo? Porque, dependendo da quantidade, tia Valéria também faz um sorteio, tá? Para que vocês ganhem brindes. Por quê? Porque é a semana da criança. Então, vamos agendar, tá? Para fazer a videochamada com tia Valéria. Vamos para o nosso assunto? O assunto de hoje, de história, está falando sobre... Então, como assim a imigração? Desembarcaram aqui no Brasil cerca de 4 milhões de imigrantes, vindo de onde? Da Europa, por volta de 1820, mais ou menos. Então, eles desembarcaram aqui, né? Mais ou menos, tanto na Amazônia, como também na região sul, e tiveram adaptação de costumes. Por quê? Onde eles moravam era um costume. Chegando aqui, outros totalmente diferentes, né? Na questão da comida, da dança e assim por diante. Mas eles o quê? Se adaptaram, né? Mas vocês sabem o que é imigrantes e o que é migrantes? Migrante é quando eu saio do meu local de origem. Eu sou o quê? Um migrante. Por exemplo, se tia Valéria sair de Sertânia e for para São Paulo, tia Valéria fez o quê? Migrou, né? É um migrante. Ao chegar nesse determinado local, ou seja, São Paulo, eu sou o quê? Um imigrante, né? Um imigrante, no caso, né? Porque você saiu do seu local de origem, migrante. Você chegou em um determinado lugar, ou seja, uma terra diferente, você é um imigrante. Entenderam essa parte? Então, veja só. Essa questão do movimento migratório aconteceu porque a questão da escravidão já estava para acabar, né? Porque já tinha grandes revoluções sobre a questão da escravidão e o nosso país estava precisando de gente para trabalhar. Não só para trabalhar, mas também para povoar as nossas terras. Então, por isso que os imigrantes vieram para cá, né? Ao chegarem aqui, eles se instalaram, como eu já falei para vocês, tanto na Amazônia como também na região sul, e também a gente pode citar como Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, né? Foi um dos locais onde eles se abrigaram. E nessa época, quem estava governando aqui era Dom Pedro I, né? Na verdade, esses imigrantes vieram para cá também na esperança de enriquecerem nas fazendas de café, né? Mas não aconteceu mais ou menos dessa forma, não. Porque quando eles chegaram aqui, eles eram obrigados, né, a trabalhar para se manter. Não na questão de ganhar bem, de tentar melhorar de vida. Não foi dessa forma, né? Então, quem foram esses imigrantes? Os suíços, né? A questão dos belgas, entre outros. Então, o processo migratório aumentou cada vez mais. Por quê? Estavam colocando propaganda, né, na parte da Europa, sobre trabalho aqui no Brasil.
Então, muitos migraram para cá, não só os que Tia Valéria falou anteriormente, né? Mas sim de outros países também. Mas não deu muito certo, né? Eles trabalharem nas lavouras de café. Eles também desenvolveram outras atividades agrícolas, como a plantação de frutas. Então, né, como eu falei para vocês, a plantação de frutas tropicais, né? Como também o cacau, a uva, verduras, flores, entre outros. A partir daí também surgiram algumas cidades, como por exemplo o Rio Grande do Sul, o Paraná, a Santa Catarina, né? Entre outros. E não podemos esquecer, né, que o Brasil sempre foi esperança para muitos povos, ou seja, muitos povos vinham para cá com a esperança de melhorar de vida, né? Ou seja, de ter melhores oportunidades. Então, o movimento migratório, né, permitiu ao Brasil que ele se tornasse um país com grande congraçamento com outros povos. Isso aconteceu no século XXI. Não podemos deixar de falar, né, sobre um relato de Drauzio Varela, na página 152, onde ele fala, né, o título do texto diz assim: Um espanhol no bairro do Brás. Por quê? O bairro do Brás, em São Paulo, abrigou também muitos imigrantes. E o avô de Drauzio Varela era um espanhol, né? Onde ele veio para cá em busca de emprego, né? Tentar melhorar de vida e graças a Deus conseguiu, né? Por quê? Então ele começou a trabalhar, né, com entregas de mercadoria. O negócio cresceu tanto que ele se tornou um grande empresário no meio de transportes e empregou muitos espanhóis. Então, vocês irão resolver o exercício nas páginas 153, tá? Até a página 155.